explicar aqui pra vocês de Demidov rapidinho. Demidov, ele era psiquiatra, né? Ele era médico, formado em psiquiatria, e ele trabalhou junto com o mais famoso diretor de teatro do mundo, que já existiu, que foi o Stanislavski. Para quem não é da área do teatro, talvez não reconheça esse nome, mas esse cara, né, que é o Konstantin Stanislavski, ele foi muito, muito importante. Muito mesmo, assim. O teatro, e não só o teatro, mas a atuação no geral, que envolve a atuação de cinema também. A atuação no geral, ela era uma coisa antes de Stanislavski, virou outra depois do Stanislavski, só para vocês terem uma ideia. Ele foi muito importante. E ele também criou um método de atuação. Ele foi um dos primeiros a criar um método de fato de atuação, na verdade. E o Demidov trabalhou muito tempo com ele. Demidov também era filho de um produtor de teatro, de um cara lá que fazia teatro também. Então Demidov também estava em contato com essa questão do teatro desde novinho. E ele formou em medicina, tal, não sei o que, começou a trabalhar com Stanislavski no teatro. Stanislavski chamou ele para ajudar ele a trabalhar no teatro assim também. Porque assim, explicando de uma forma bem simples, gente, o método que o Stanislavski estava tentando criar, e que ele passou a vida inteira dele criando, basicamente, metade da vida dele, né, até ele morrer, era um método psicológico que ele chamava. Era uma psicotécnica, né, baseada em a gente entender como a gente funciona, o nosso psicológico e corpo também, né, no geral, para daí conseguir ensinar o ator a atuar de uma forma viva, que eles falavam. Né, atuar de uma forma viva e não falsa, ou fingida, não é? E o Demidov ajudava o Stanislavski com isso. Como o Demidov era psiquiatra, tinha conhecimento em relação à psicologia, à nossa mente no geral, ele ajudava o Stanislavski sobre isso, né? Dava livro para o Stanislavski ler, não sei o quê. Só que daí o Demidov começou a discordar de umas coisas que o Stanislavski estava fazendo, e os dois meio que brigaram, e o Demidov acabou indo criar o próprio método dele, né? E assim, o Demidov, ele escreveu 5 livros. Ele chegou a escrever 5 livros. Na verdade, ele escreveu 3, e os outros 2, ele meio que tinha uns rascunhos, assim, tal. Mas vamos aí simplificar, ele escreveu 5 livros. Né? E o Demidov morreu em 1953, faz 71 anos já que ele morreu. Vocês têm noção de que esses livros dele só começaram a ser publicados em 2004. Vocês têm ideia disso? Os livros dele só começaram a sair, né? Ser publicados 51 anos depois que ele morreu. E por quê? Porque o que ele escrevia não era muito bem visto pelo pessoal da época. Então ele não conseguiu publicar os livros. Ele não conseguiu publicar os livros no formato completo. Então esses livros dele só começaram a sair em 2004. E o método do Stanislavski, pelo contrário, sempre foi muito conhecido. Até hoje, assim. Não tem uma pessoa que faça teatro que nunca ouviu falar de Stanislavski. Sabe? Ele é muito importante, tanto para quem concordou com ele, quanto para quem discordou. Enfim, Stanislavski foi muito importante. E daí esses livros do Demidov só começaram a sair em 2004. Em russo. Então, tipo, ele é muito novo. Assim, ele é muito pouco conhecido ainda. Justamente porque faz pouco tempo que os livros começaram a sair. E uma versão que não em russo, né? Uma outra versão sem ser em russo, só tem em inglês. E essa versão em inglês saiu em 2016. É muito mais recente ainda. Então Demidov está sendo meio que redescoberto, assim. Ele está sendo redescoberto bem aos pouquinhos, mas o que ele fala é muito interessante mesmo, assim. E assim, gente, eu já fiz trilhões de vídeos aqui no canal só sobre o Demidov, tá? No final de 2017 pra frente, que foi quando eu conheci o Demidov, né? Os livros dele e tal, eu fiz vários vídeos sobre ele aqui. Então, se vocês quiserem, se alguém tiver interesse, eu tenho uma playlist que chama Demidov. Eu tenho 30 vídeos lá, só explicando o método dele. O nome dele é assim, ó, Demidov. O nome do outro cara é Stanislavski. O meu canal, ele foi por muito tempo, por muitos anos, focado em Demidov e Stanislavski. Esses assuntos mais gerais, que eu ando falando mais agora, foi de um tempo pra cá, assim, que eu comecei a falar dessa forma mais... de assuntos, né? Não só voltados a teatro e tal, mas meu canal foi muito tempo focado só nesses caras, Demidov e Stanislavski.
Ah, o Lucas perguntou por que ele não era bem visto. Porque o Demidov, ele trazia uns conceitos que eram bem diferentes para a época, que era essa noção mais de inconsciente, os nossos impulsos internos, coisas que vêm mais de dentro da gente. E o pessoal da época dele ficava meio assustado com isso. O pessoal tinha uma noção muito externa só, digamos assim, da gente. Então, quando o Demidov começava a falar essas coisas, ele fala, por exemplo, de movimentos involuntários, coisas involuntárias que a gente faz, espontâneas. O pessoal começou a ficar meio assustado, assim. Então ele não conseguiu publicar. Ele não conseguiu publicar. O terceiro livro dele, que é o mais importante, que chama A Arte de Viver no Palco, ele conseguiu ser publicado em 1965, só que em uma versão muito cortada mesmo, assim. Que, assim, não vale nem a pena ler. Tipo, saiu, o livro é desse tamanho, saiu isso aqui do livro, ó. Esse livro mesmo, ele só foi publicado pela primeira vez em 2004. O primeiro, segundo e o terceiro livro saíram em 2004. O quarto livro saiu em 2007. E o quinto livro saiu em 2009. Só pra vocês terem uma ideia aí, cara. E também porque, assim, como o Demidov, como eu falei, né? Ele acabou discordando de algumas coisas que o Stanislavski falava. E o Stanislavski, sim, ele era bem visto na época. Mais ainda pro que ele escrevia não conseguir ser publicado, sabe? Porque o pessoal defendia muito o Stanislavski na época. E como o Demidov meio que criticava umas coisas do Stanislavski, o pessoal metia mais o pau ainda.